Boa noite, estamos ao vivo. Se tiver alguém por aí, manda um oi, manda uma mensagem de onde você está falando, vamos conversar. E eu sei que hoje está um pouquinho tarde, mas resolvi entrar agora de última hora para falar aqui, bater um papo com vocês, porque se você acompanha o Instagram do MAP, você sabe que ontem eu fui num evento que era um evento para falar sobre o resultado da pesquisa do Instituto Acatu sobre o panorama do consumo consciente no Brasil e perspectivas, desafios, barreiras, enfim. E aí eu tive vários insights, eu até mandei lá nos stories, nossa, tive vários insights. Eu gosto muito desses eventos porque a gente sempre aprende, né? A gente sempre tem diferentes visões de um determinado assunto. Eu acho que sempre tem muito a contribuir. E como pessoa, como profissionais, enfim, gosto muito de estar nesses lugares, acho que é sempre muito bacana. E aí ontem eu comecei a fazer uns stories sobre isso, e aí algumas pessoas mandaram mensagem, a gente começou a falar sobre esse assunto, só que por stories não dá para falar muito, né? Então resolvi abrir aqui o vídeo ao vivo para trazer um pouquinho do que eu vi lá ontem e a gente conversar sobre esse assunto aí, o consumo consciente, panorama do consumo consciente. O que eu achei bacana, a pesquisa, esse evento era para mostrar os resultados da pesquisa, né, de 2018 do Instituto Acatu. E essa pesquisa ela é patrocinada por algumas empresas. E as empresas foram no evento também, no final, falando sobre as percepções que eles tiveram e o que eles acham que eles precisam implementar aí nas empresas para olhando esses resultados que foram encontrados. Bom, então eu coloquei alguns pontos aqui para a gente trazer para vocês, estou aqui com a minha colinha, e aí a gente vai conversando. Mas uma das coisas, isso eu até falei já lá no Instagram, mas eles trouxeram vários dados, e um dos dados que me chamou muita atenção foi um dado que fala sobre o termo sustentabilidade, né? O conceito de sustentabilidade e um produto sustentável, enfim, que é uma palavra muito comum, né? Um termo muito comum para a gente. Para a gente, eu digo os profissionais da área ambiental, que a gente tem aí como objetivo aqui no MAP, nessa rede de profissionais da área ambiental, diferentes profissionais, e esse é um termo muito comum, mas um dado que eles trouxeram lá é que 68% das pessoas, essa pesquisa é feita no Brasil todo, só 68% das pessoas do Brasil que eles entrevistaram nessa média já ouviu falar em sustentabilidade. E o que, para mim, eu acho que é um dado bastante baixo, na verdade, né? Eu imaginava que todo mundo já tivesse pelo menos ouvido falar sobre isso. E o outro dado que eles trouxeram na sequência, que é muito mais ainda preocupante, é que 61% das pessoas não sabiam falar sobre o que era sustentabilidade. Então, elas já tinham ouvido falar em sustentabilidade, mas não sabiam falar sobre, né? Não tinham um repertório sobre o assunto. Eu acho isso um dado muito relevante da gente pensar que eu tinha até uma certa barreira aí de a gente falar sobre sustentabilidade, sobre o termo sustentabilidade, isso já está um pouco batido, sabe? E de como a gente poderia falar sobre o assunto, né? Porque o assunto tem que ser falado, mas de diferentes formas sem falar nessa nome, né? Enfim. Mas ainda assim isso me despertou uma coisa de talvez a gente precise olhar para isso com mais atenção, porque as pessoas ainda não sabem, às vezes a gente fica na nossa bolha achando que todo mundo já sabe sobre um determinado assunto e não, então a gente precisa aí ter a atenção de que o Brasil é muito grande, né? Então a gente precisa falar mais sobre esse assunto, sim. Então isso veio como uma atenção aí para mim. E eles trouxeram, né, que as pessoas mais privilegiadas, com uma situação financeira melhor, elas com mais educação, né, elas conseguem compreender um pouco melhor esse termo, diferente de uma população que tem menos recursos financeiros, enfim, e isso nos traz a questão da educação, né, o quanto a educação é realmente muito importante, e a gente roda e a gente sempre cai na educação. Então, eu brinco que
praticamente 100%, se não 100% dos problemas do mundo, quando a gente vai olhar a fundo, a base está na educação. E por isso eu acho tão importante, né? Eu sempre forço tanto que a educação é tão importante, não só na base, mas até o fim da nossa vida. A educação é realmente extremamente essencial. Mas, além da educação, o que eles trouxeram muito lá ontem nas discussões é que falta informação. Então, as pessoas, apesar de o que foi visto é que o público ele tem um interesse, ele tem um desejo de pelo sustentável, né? Grande parte, mas ela não consegue aplicar, não consegue praticar isso. E aí falta informação de o que é um produto sustentável, onde encontrar um produto sustentável, quem que garante que aquele produto é realmente sustentável. E aí fica o insight, né, para as empresas, que as empresas precisam dar mais atenção para isso, sobre a informação do produto. Então, a empresa que tem um produto sustentável, ela precisa informar todo o trabalho que ela tem em volta disso, desse produto, enfim. E o público, ele está querendo, né? Então, ele está buscando essa prática sustentável, mas ela não está conseguindo colocar em prática. Isso foi uma das coisas que foi muito falado lá. Então, as empresas que conseguirem trazer, não só no discurso, né? Não só o discurso do sustentável, mas conseguir viabilizar a prática disso. Então, conseguir viabilizar com que as pessoas realmente consigam colocar em prática essa vontade por produtos mais sustentáveis, mais conscientes, né? O consumo consciente, né? Então, as pessoas querem ter esse consumo consciente e as empresas que conseguirem viabilizar esse consumo consciente, não só na fala, mas realmente conseguir viabilizar isso, vão sair na frente, né? Então, elas precisam estar atentas aí toda a sua cadeia de valor e avaliar como que elas conseguem realmente resolver um problema que hoje é latente aí na sociedade, que as pessoas realmente estão com esse objetivo, estão com essa vontade. Então, fica aí o desafio para as empresas entenderem que isso é uma oportunidade de mercado hoje, né? Então, não só hoje, mas hoje tá muito forte essa oportunidade de mercado, porque apesar dos resultados aí da pesquisa mostrarem que está além, né, tá longe do necessário, do que é realmente desejado, né, que é realmente importante em níveis de engajamento, vamos dizer assim. Então, né, a gente esperava mais, né, da pesquisa, do engajamento da população como um todo. Ainda assim, as pessoas têm essa preferência pelo caminho da sustentabilidade. Então, isso foi um resultado bacana, né? Apesar de estar longe ainda do necessário, a gente ainda precisa, tem muito ainda para caminhar, mas ainda assim, isso mostra que essa tendência pela busca do caminho da sociedade, da sustentabilidade e do consumo consciente, isso mostra que as empresas elas precisam enxergar isso como uma oportunidade de mercado e realmente conseguir solucionar os problemas das pessoas. E aí o que eles falaram que a intenção de compra aumenta quando as empresas têm ações relacionadas ao cuidar de pessoas. Eles fizeram dentro dessa pesquisa uma pesquisa sobre quais são as práticas desejadas e o que faria você ter essa intenção de compra de uma empresa. E aí eles listaram vários comportamentos, né, que a empresa teria. E dentre esses vários comportamentos, todos eles estão ligados a cuidar de pessoas, porque uma das coisas a gente precisa lembrar, né, a sustentabilidade ela não envolve só o ambiental. Então, é muito mais do que o ambiental, né? É o tripé sustentável, né? Ambiental, social e econômico. E dentro disso, a gente tem que pensar na trajetória do produto, o quanto de perda tem aí dentro desse processo de produto, por exemplo, perda de alimento, em caso de alimento, enfim, tem vários aspectos que tem que se pensar dentro dessa cadeia aí de produção do produto. E tem um lado social muito forte. Então, se tem trabalho infantil, se tem como que é o tratamento com os funcionários, o bem-estar da comunidade, se a empresa
atenta a isso, ao bem-estar da comunidade de uma forma geral. Então, tem muitas coisas que tem que ser olhadas, né, quando a gente pensa em uma empresa sustentável. Essa intenção de compra aumenta quando as empresas têm esse olhar para o cuidar de pessoas. E aí fica também para as empresas começarem a pensar mais sobre isso. E uma das coisas que se falou ontem lá e que eu gostei muito, ficou muito forte para mim, é que as empresas precisam começar a pensar em reduzir, deixar de pensar em reduzir impactos negativos e começar a pensar em gerar impactos positivos. Então, hoje a grande maioria das empresas elas têm esse foco, né, de reduzir impactos negativos. Então, quando a gente pensa, né, o impacto pode ser positivo e negativo. Então, quando a gente faz aquela associação de aspecto e impacto, o aspecto ele é a causa, né, e o impacto é a consequência. Então, uma causa ou algo está tendo uma consequência positiva ou negativa. Então, a gente tem que começar a pensar, a deixar de pensar só em redução dos impactos negativos e começar a pensar em como gerar impactos positivos, né? Então, isso é um ponto a realmente ser discutido e ser pensado. Bom, e aí, dentro desse processo, né, entra a questão do informar. Então, informar mais o quanto a gente pode, o quanto as empresas estão fazendo, né? Porque elas têm que pensar em todo esse ciclo de vida do produto e isso tudo tem que estar, as ações que elas estão fazendo, isso tudo tem que estar acessível para as pessoas. Então, ser mais transparente, ser mais simples na comunicação. E aí foi muito discutido sobre os rótulos, né? Os rótulos das embalagens, por exemplo, que os rótulos eles têm que trazer uma informação, eles têm que realmente informar, explicar e não só trazer nomes científicos que as pessoas não entendem. E quando a gente pensa, né, a gente está no mercado, a gente vai fazer a compra, a gente não quer ficar lá fazendo um doutorado, um estudo científico sobre o produto, a gente quer ir no mercado e comprar a grande parte da população, né? Então, o nível dos engajados, né, que vão atrás da informação, ele é muito, ele ainda está baixo, perto da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa levar mais essa informação mais acessível e mais fácil. E como fazer que as pessoas tenham a percepção de valor daquilo, né? Então, uma das coisas que a pesquisa mostrou é que as pessoas pensam que o sustentável já está diretamente vinculado ao ser mais caro. Então, talvez por conta de, por exemplo, a gente já associa os orgânicos, né? Os orgânicos são realmente hoje mais caros e aí já tem e que tem diminuído muito isso também, mas já tem essa barreira de que tudo que é sustentável é mais caro, e não é. Mas a gente tem uma questão de que o sustentável, ele traz aí, né, um custo embutido. Então, a empresa que ela pensa, né, em toda essa cadeia de valor e no ciclo de vida do produto, e tem todos esses cuidados, desde a matéria-prima até certificações em todos os níveis dentro do processo dela, isso aumenta o custo, né, dentro do processo. Então, realmente aí tem esse ponto, né? Mas daí entra a percepção de valor. O quanto é o preço ou o valor, né? O valor de o quanto eu estou pagando nesse momento, mas o quanto isso não foi pago antes ou vai ser pago no futuro, mais para frente, de outras formas não diretamente monetárias, né? Então, a gente precisa começar a pensar mais sobre isso. Então, eu vou comprar um produto mais barato, mas ele não tem todos esses cuidados com os funcionários, com a sociedade, com o meio ambiente, com o processo como um todo. Foi até discutido sobre o preço hoje, tem uma informação incompleta, né? Porque ela não embute todas essas outras informações que a gente precisa ter para realmente saber sobre o produto. E aí tem a questão da durabilidade também para a gente pensar, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, eu vou comprar um produto, eu vou comprar uma calça, eu vou comprar 10 calças mais baratas, ou eu vou comprar uma mais cara que eu sei que vai durar mais
e que eu não vou precisar ficar trocando isso. E, enfim, a gente precisa começar a avaliar essa questão, né, dentro da nossa percepção de valor, da durabilidade também, além de todo o processo envolvido naquele produto, tudo que aquele produto carrega, porque aquilo é realmente uma escolha, cada escolha que a gente faz, ela tem um impacto, e a gente precisa começar a pensar nos impactos positivos que a gente gera, então não só as empresas, mas a gente também, as coisas estão conectadas, e então começar a pensar também na durabilidade aí dos produtos. Bom, e aí, só para não me alongar mais muito assim, mas eles falaram muito então da pesquisa sobre essa questão do hoje se tem a vontade, o desejo, né, sobre de um caminho mais sustentável, de um consumo mais consciente, mas ainda não foi para ação. E aí uma das coisas que foi trazida lá na discussão é que a gente está passando por um período, por conta do período de crise que o país como um todo enfrenta, e aí tem essa questão do custo, né, dos valores, porque hoje ainda não tem essa percepção do valor, não só do preço, né, versus do preço, do que já custou no passado e o quanto vai custar no futuro, toda essa questão envolvendo aí no processo produtivo e etc. Então, essa foi uma das questões que foi colocada, mas que ainda assim, dentro do cenário comparativo, né, a gente teve avanços positivos. Então, eles têm a última pesquisa foi em 2012, e a pesquisa de 2012 tinha um número dentro dos consumidores iniciantes, porque eles dividem entre 4 categorias essa pesquisa. Então, eles dividem entre início, deixa eu pegar aqui minha colinha, desculpa, mas eles dividem entre indiferente, iniciante, engajado e consciente. E aí são os níveis pela quantidade de comportamentos que a pessoa falar que tem como hábito no seu dia a dia. E aí eles têm lá uma lista de 13 comportamentos como comportamentos de consumo consciente. E aí o nível dos consumidores iniciantes, que tem de 5 a 7 comportamentos, disseram fazer de 5 a 7 comportamentos, eles tinham em 2012 um número de 32%. E agora a pesquisa de 2018 trouxe aumentou para 38%. Isso mostra que está tendo uma evolução aí no engajamento, né, na consciência dos consumidores. E isso linka com uma coisa que eu costumo falar sempre, para quem já foi meu aluno ou já assistiu alguma palestra minha, que eu costumo falar que o cenário da consciência ambiental ela tem melhorado, ela tende a melhorar. Então, a gente tem visto aí falar muito mais sobre o assunto em TV, em jornal, em revista e na internet. Então, a gente tem visto falar mais sobre isso. E o falar mais sobre isso, né, gera uma consciência maior, e essa maior consciência gera maior oportunidade de emprego também para a área ambiental, né? Então, eu sempre faço esse link, porque isso faz com que as empresas se preocupem mais, tenham equipes maiores com relação a isso, e aí as oportunidades de mercado vão se formando, né? Então, a gente tem um cenário positivo quando a gente olha para trás. E aí eu mandei uns stories lá no Instagram, falando se você acha que está melhorando, se está piorando, né? Para a gente conversar. E algumas pessoas mandaram mensagem, e uma das mensagens que eu achei bacana foi da Letícia, que ela disse sobre que ela acha que está aumentando, que ela vê que está aumentando, e ela percebe isso por algumas práticas, como, por exemplo, pagar sacolas plásticas no supermercado, ter semanas de meio ambiente nas escolas, logística reversa, ela comentou também sobre as empresas já estão... só o fato de ter essa cobrança da logística reversa, e agora a gente está nesse período de implementação, né, da logística reversa, enfim. Então, isso mostra que a gente tem aumentado essa consciência, nesse nível de consciência.
mas que ela colocou aqui que como desafio ela vê que tem a falta de sensibilidade aí por parte de alguns órgãos, e eu até complemento, na verdade, que eu acho que falta um envolvimento verdadeiro de todas as esferas. Então, sociedade, governo e empresa. E todo mundo trabalhando em conjunto por algo maior, né? E aí entra o nosso papel como profissionais, né, da área. Então, nós como profissionais, a gente tem que ser propagador, né, dessa mensagem, na verdade, e, na verdade, chamar e atrair cada vez mais pessoas para essa consciência que é tão importante. E aí, né, eu só reforço que a importância da consciência não só ambiental, né, porque eu comentei aqui algumas vezes sobre consciência ambiental, mas quando a gente fala em consumo consciente, sustentabilidade, é a consciência socioambiental, então é o econômico, social e ambiental que a gente precisa avaliar esses três em conjunto, né? E aí entra o papel de todos nesse trabalho, né? Ronaldo mandou, na atual situação que o país está, que você passa, você acredita que as empresas, na sua maioria, estão preocupadas com a sustentabilidade? Olha, Ronaldo, como eu comentei aqui, eu vejo que tem melhorado muito. E a gente ainda está num processo. Então, o que eu percebo é que desde quando eu entrei na área ambiental, os setores eram muito mais reduzidos. E hoje a gente percebe que as empresas elas têm um setor maior para cuidar disso, né? Então, muitas empresas já têm um setor estruturado para pensar só nas questões ambientais. Antigamente, o ambiental era junto com outros setores, e algumas já têm aí essa estrutura para falar sobre consciências sociais e ambientais, projetos socioambientais, e tem aumentado. Então, esses setores têm aumentado, as grandes empresas estão pensando e colocando cargos e funções para pensar só no ciclo de vida do produto, e só isso, por exemplo, esse evento que eu fui ontem já mostra aí uma certa preocupação e um ponto muito positivo de pensar que as empresas estão patrocinando esse estudo, exatamente para elas conseguirem saber como elas podem se posicionar e pensar melhor sobre isso, entender o comportamento do consumidor para conseguir atender da melhor forma possível, né? Então, essa preocupação que foge só do marketing, né? Eu também tenho as minhas discussões e particularidades quanto a isso, porque quando as pessoas falam, é um marketing verde, desculpa, começou uma época do marketing verde, né? E até isso eu acho que foi positivo, porque eu acho que começou a movimentar uma discussão, um assunto sobre o assunto, né? Começou a se falar sobre o assunto, e aí faz com que as pessoas comecem a cobrar, né? O nosso papel como consumidores é cobrar também das empresas que falam que fazem algo, a realmente mostrarem que fazem algo. Então, eu acho que até isso teve um lado positivo quando a gente olha por esse lado. Mas hoje a gente tem visto que tem saído só do marketing verde e tem entrado cada vez mais em análises e preocupações mais profundas. E o que eu acho que é muito forte, que isso a gente precisa melhorar, que eu gostei muito do que eles falaram lá, que foi o que eu comentei, de que a gente precisa parar, as empresas precisam parar de pensar só em redução dos impactos negativos e começar a pensar em geração de impactos positivos. Isso eu acho que a gente ainda está um pouco longe. Então, mas estamos num caminho, né? Eu acho que tudo é um passo. Jailton, mandou um joinha, que legal ver você aqui. Muitas perícias aí com você. E a Rosária mandou, a consciência ambiental tem que ser já aplicado nas escolas, com certeza. Como eu falei, tudo que a gente faz, a gente roda, a gente acaba chegando na educação, né? Então, a escola tem um papel fundamental aí,
E é interessante a gente ver que já está se trazendo esse assunto para as escolas também, né? Então, as semanas de meio ambiente, eu acho que isso também tem melhorado. Também temos um longo caminho, a gente sempre vai ter muita coisa ainda para andar, mas eu acho que a gente tem melhorado bastante. E o Gilberto mandou o crescimento de política contra descartáveis. Isso é realmente fundamental. Mas você sabe que eu também pensei em uma coisa que falaram lá ontem, também sobre as embalagens. Muito se discutiu sobre isso, sobre as embalagens e sobre o fato da gente estar buscando isso, né, de contra os descartáveis, que com certeza a gente precisa pensar no ciclo todo, no, na reutilização e na redução e etc. Mas falou sobre as embalagens. Então, o que eu queria trazer só é que a gente precisa começar a pensar, só que às vezes uma embalagem também, a gente precisa entender que a embalagem ela tem o seu papel. Então, a embalagem tem a proteção. A gente não pode simplesmente também falar que embalagem é horrível, é o fim do mundo. Ainda assim, a gente precisa reduzir cada vez mais. Então, seria muito legal se realmente existisse aqui, funcionasse no Brasil, até existe, mas em larga escala, mercados que você mesmo leva a sua própria embalagem, pega o produto, mas a gente precisa ter só um certo cuidado de pensar que a gente não pode ser extremista também demais e achar que nenhuma embalagem serve. Na verdade, as embalagens também têm seu papel, né? Mas é óbvio, né? Tem umas coisas, por exemplo, embalar maçã no plástico. Não tem cabimento nenhum. Então, a gente realmente precisa aí de um apoio contra os descartáveis, né? A gente até estava com uma campanha aqui no MAP, tá? E a gente sempre vai manter disso de vamos tentar reduzir os nossos descartáveis no nosso dia a dia, né? A gente precisa começar a pensar nas pequenas e microações, né? Porque as microações têm grandes, quando a gente soma, né, um conjunto de microações tem grandes impactos aí. E aí, nesse caso, impactos positivos, né? O Ronaldo mandou, penso que a área ambiental deveria ser imposta às empresas como a área de segurança do trabalho, por exemplo. Na verdade, algo que a gente realmente precisaria colocar mais, né? Então, fazer com que os profissionais da área ambiental realmente fossem tivesse uma quantidade específica de acordo com o número do tamanho da empresa, que é assim que funciona na área de segurança do trabalho, né? Você é obrigatório ter tantos profissionais, isso seria ótimo para nós profissionais, né? Então a gente tem que lutar por isso, né? Vamos dizer assim. Mas aí entra o nosso papel como profissionais, né? Então a gente precisa pensar qual é o nosso papel como profissional nisso tudo. A gente tem o papel, como eu disse, né, de propagador, né, disso. Então, nós temos que ser referência, né? Então, uma das coisas que eles falaram muito foi sobre a gente ter a vontade, mas a gente não conseguir colocar em prática. Então, as pessoas que tinham um nível de consciência não estão tão engajadas assim, né? Então, a gente precisa conseguir trazer isso para realmente para a prática no dia a dia. E aí entra o nosso papel, e aí eu quero deixar um convite aqui. Na verdade, no site do Instituto Acatu, você consegue entrar, acessar o site e ver fazer uma pesquisa por qual nível de consciência você está, né? Um teste de consumo consciente, consumo sustentável. E aí vem qual é o nível, quantos comportamentos hoje você já tem no seu dia a dia, quais comportamentos você ainda não tem, quais comportamentos você precisa ainda incluir no seu dia a dia. Eu acho bacana, né? Fica o convite daí de todo mundo fazer esse teste e ver, né, quais são as práticas, mesmo que pequenas, que eu posso adotar no meu dia a dia para realmente conseguir
entrar aí nesse rol de comportamento de consumo consciente. E aí divulgar aí para todo mundo fazer, porque eu acho que isso, né? Só de fazer o teste, a gente já vê quais são os pontos que a gente precisa melhorar, a gente sempre tem como melhorar. Então, entrar lá e se der 100%, maravilha, aí é mostrar para todo mundo quais são todas as atitudes que você faz e que as pessoas também podem fazer. Então, isso fica aqui o convite, entrar lá no site do Instituto Acatu, eles têm o link de teste. Posso até colocar aqui depois para vocês. Mas é isso, gente. E aí, para encerrar, né, eu queria encerrar com isso de que a consciência ela é fundamental, ela é importante, isso foi uma das coisas que foi discutido muito lá ontem, mas que só a consciência não tem sido suficiente. Então, que a gente precisa realmente tornar prático e fazer com que as mudanças, com que vire uma mudança de hábito, né? E se torne realmente um engajamento. E aí entra um desafio que é um conjunto de ações, né? É o que eu comentei aqui, é um conjunto de ações que nós, como indivíduos, a gente tem que ter essa força de vontade e realmente fazer acontecer. As empresas que precisam olhar para tudo isso que a gente falou e, inclusive, conseguir entender quais são as reais necessidades que a gente tem no nosso dia a dia, como elas conseguem fazer com que isso seja viável, né? E o governo com as práticas de incentivo enfim, a parte de legislação. Inclusive, foi uma coisa interessante que eles falaram lá de legislação, de que dentre essas pesquisas, as pessoas falavam que as empresas precisam cumprir a legislação, só cumprir a legislação, e a grande maioria das pessoas respondeu que elas precisam cumprir mais que a legislação. Então, a intenção é que as empresas façam mais, façam além do que está só na legislação, né? Então, realmente ter essa preocupação socioambiental para além do que está na lei. Então, isso é um comportamento que é interessante aí da gente pensar e as empresas também pensarem em parar de pensar só no cumprimento de legislação. Isso a gente tem também dentro do desafio das empresas, né? Muitas empresas hoje fazem só por cumprimento à legislação, o que já é um grande caminho, né? Mas ainda assim a gente precisa pensar além, a gente precisa aumentar e expandir esse nível de consciência, né? E Alfredo mandou, estão preferindo quem tem a formação em segurança do trabalho com cursos em meio ambiente, pagam apenas um profissional e desprezam quem se empenha totalmente na área ambiental. Até no campo de estágio se encontra este despropósito. Na verdade, isso depende, viu, Alfredo? Isso depende de onde você está buscando a oportunidade. Existe grande oportunidade dentro do mercado de trabalho ambiental realmente junto com segurança no trabalho, mas essa não é uma regra. Isso também está muito presente na área industrial, por exemplo, né? Então, depende muito de qual é o viés da área ambiental que você está seguindo. Mas até na área industrial, grandes empresas, né, também estão tendo aí só um setor específico exclusivo para meio ambiente. Então, depende. Existe sim esse nicho de mercado, de quem é da área ambiental ter especialização em segurança do trabalho ou vice-versa, mas também isso não é regra, isso é só um dos caminhos, uma das oportunidades. O Igor mandou: oi, tudo bem? O que você pensa a respeito da implantação da ISO 14001 em empresas de pequeno porte? Tendo em vista que normalmente as empresas de médio, grande porte que buscam esse tipo de certificação já possuem a ISO 9001, de gestão de qualidade. O que você poderia dizer a respeito disso? Eu acompanho sempre e te desejo muito sucesso. Abraço. Obrigada, Igor, pela mensagem. Essa mensagem, na verdade, a gente poderia falar aqui infinitamente, né? A gente já está... Era para entrar 10 minutos, já estou quase 40. Mas a ISO 14001, ela é, eu acho, via de regra, assim, básico para todas as empresas. Então, apesar de ser uma empresa de pequeno porte, mesmo que não seja
viabilizado a questão da própria certificação, que também é interessante quando você é fornecedor, por exemplo, para grandes empresas, né? Então, empresas multinacionais hoje pensam em ter só fornecedores e destinadores de resíduos, enfim, todas as empresas que estejam associadas a ela precisam ter certificação, né? Então, precisam ter esse cuidado da certificação. E isso, inclusive, é uma das coisas que encarecem, né? Então, que eu comentei, né, sobre as certificações, a ISO é uma das certificações, né? A gente tem uma série de certificações, a ISO é uma delas, mas mesmo que você não faça como uma pequena empresa a certificação propriamente dita, seguir o roteiro da ISO 14001 é a base aí para você implementar um sistema de gestão ambiental na sua empresa, né? Então, é interessante sim, tá? Mas a gente pode falar muito sobre isso, do que não é o caso hoje, a gente pode falar mais especificamente em um vídeo só sobre isso, tá bom? O Ronaldo mandou, infelizmente, a área ambiental ainda deixa a desejar em muitas empresas. Ronaldo, a gente ainda está num processo, mas isso é uma coisa que também também foi discutida lá ontem, que o cenário que foi visto, né, foi até muito curioso com relação aos... todo mundo achava, né, o resultado esperado é que achava-se que os jovens seriam os mais conscientes e os mais engajados. E o perfil do público, eles fazem toda uma análise estatística, depois vocês podem entrar para ver o resultado da pesquisa, mas do perfil do público. E o perfil do público foi o público acima de 60 anos, parece, acima de 60, 65, não sei. Os jovens são minoria dentro desse perfil do público como um todo. E aí começou a discutir sobre isso, né? Tem toda uma questão de, os jovens hoje não têm poder de compra, então apesar deles terem a vontade, a consciência, eles não são os quem manda em casa, né? Então a questão do engajamento acaba envolvendo nisso quando se fala no assunto específico de consumo consciente. Mas também tem uma questão de quando você olha para um cenário como um todo, né, ambiental, e aí eu estou fazendo um paralelo, tá? Porque uma das coisas que eles falaram foi que as pessoas mais velhas, né, com mais idade, elas passaram por um processo de ver o antes e o depois. Então, elas viram como era antes, elas viram como era ter o contato com a natureza, elas viram o cenário caótico que se formou e como está hoje. E os jovens, né, os adolescentes principalmente, eles não viram isso. Então, eles não viram essa transição, eles nasceram aqui e agora. Então, eles acham que eles não conseguem ter esse engajamento tão forte. Então, tem várias questões associadas, mas essas foram algumas delas que foram pontuadas. E uma das coisas que eu vejo é esse paralelo de que hoje as pessoas que estão entrando na área hoje acham que está um cenário horroroso, né? E o que a gente vê é o quanto tem melhorado isso, né? Quem está há mais tempo aí na área consegue perceber o antes e o depois, o quanto isso tem caminhado e o quanto tem melhorado o cenário como um todo do mercado de trabalho ambiental, né? Então a gente já está indo para outro tema, né? Outro assunto. A gente também pode falar horas sobre isso aqui, mas até tem um vídeo sobre isso já no nosso canal no YouTube. Eu recomendo que você veja um vídeo que fala sobre... Na verdade, o tema está como me formei agora, mas é um vídeo que fala sobre o mercado de trabalho ambiental. Então, não vou entrar especificamente sobre isso, mas a gente vê o quanto isso tem melhorado cada vez mais, tá? Então, a gente precisa começar a olhar... Claro que a gente tem dificuldades, a gente tem desafios, a gente tem muito a melhorar, mas a gente precisa começar a olhar tudo que de bom já tem sido feito e todas as oportunidades que a gente já tem aí nas nossas mãos e como que a gente consegue enxergar as oportunidades, como que a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Então, aí fica só uma observação rápida sobre isso, e a gente pode falar mais também em outros vídeos. E aí, então, gente, para fechar, porque já estamos há muito, muito tempo aqui, eu queria agradecer vocês todos que estão aqui, todos os coraçõezinhos, as mensagens, 10 horas da noite, a gente aqui ainda, era para entrar, falar rapidinho, mas muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, eu gosto muito disso também, dessa interação, a gente, né, o MAP gosta muito disso, e a gente trocar mais informações, tá?
E aí, para fechar esse tema específico de hoje, que eu entrei para falar sobre consumo consciente, e todo esse panorama de consumo consciente no Brasil, o que eu quero deixar é que a gente precisa pensar que é uma força em conjunto, então a consciência só ela não ela é fundamental, ela é necessária, mas ela não ela não está em si suficiente para isso se tornar prático, e isso só é válido quando realmente vai para a prática. Então a gente tem um desafio nas nossas mãos. Nós, como profissionais, a gente precisa estar mais ativo nisso, mais atento a isso, e é um desafio que precisa envolver um conjunto de ações, né? Sociedade, governo, empresas, e a gente precisa começar a pensar que o normal deveria ser sustentável, né? Então, não deveria ter isso de, o que a empresa que pensa nisso e que pensa em todo esse processo e não sei o que, fica mais caro. Mas, na verdade, a barrinha deveria aumentar, né? Isso eles falaram lá, eu achei muito bacana isso, de que a gente precisa aumentar o nível, que todo mundo tem que estar num nível básico, e o nível básico o normal tem que ser o sustentável. Então, todas as empresas têm que estar nesse nível básico que é o sustentável. Quem fizer além disso, que se destaque. Mas menos do que isso, do básico, do necessário, de olhar para a sustentabilidade e pensar em toda a cadeia produtiva. E, enfim, isso é o básico do básico, né? Deveria ser. Então, a gente tem isso como o nosso desafio de começar a realmente pensar mais sobre isso, que esse deveria ser o normal, né? Então, que isso seja o normal. E como a gente pode fazer para que isso realmente se viabilize, né? Porque a gente precisa pensar que não existe planeta B, né? Eu gosto disso, que uma vez eu vi uma palestra falando sobre não existe planeta B. Não tem outro planeta. Quando a gente pensa alternativa A e alternativa B, né? Não tem outro planeta, não tem alternativa B. Então, se não tem planeta, não tem negócio. Se não tem planeta, não tem vida, não tem sociedade. Se não tem planeta, não tem nada. Então, a gente precisa começar a pensar mais sobre isso. A gente precisa falar mais sobre isso. E a gente precisa levar isso mais para as nossas empresas. Então, fica aí o convite. Se você tem a sua empresa própria, se você trabalha em uma empresa, se você, enfim, não só, na verdade, no seu dia a dia, você já tem que pensar nisso como cidadão, né? Então, a gente realmente começar a pensar mais sobre isso, começar a chamar mais pessoas para refletirem sobre esse assunto. Tá bom, gente? Então é isso. Boa noite e um beijo grande para todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. E como de costume, vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Beijo, tchau, tchau.